Abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 14. Vai lá, que hoje nós vamos conhecer a história de um rapaz, um homem, que tomou algumas decisões erradas na sua vida e que teve o seu destino, a sua história mudada por conta dessas decisões erradas. Juízes, capítulo 14, achou aí? Beleza? Diz assim a palavra do Senhor. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Ele voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há nenhuma outra mulher entre as filhas dos seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse que ir procurar uma esposa lá no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão então disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava uma ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe então até a cidade de Tímina, e quando chegaram às vinhas, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como se rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai e nem à sua mãe aquilo que havia feito. Então ele foi, falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para se casar com ela, e se afastando do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Quando chegou onde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Essa história é uma história interessante a respeito de Sansão. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante antes de nós começarmos a nossa ministração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer no meio do teu povo nesse momento. Ministra aos nossos corações, ministra aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, pois nós não queremos sair daqui da mesma maneira de como chegamos. Então nós te damos a liberdade que o Senhor precisa para nos mudar e nos transformar ainda mais à imagem do teu Filho Jesus. Amém? E graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da vida desse homem chamado Sansão e as lições que nós podemos tirar da vida dele para a nossa. Porque Sansão, ele foi levantado por Deus num tempo de opressão do povo de Deus. Um tempo onde Israel estava sendo oprimida pelos filisteus, que era um povo contrário, um povo que estava oprimindo eles. E a Bíblia fala em Juízes 13 que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele lhes entregou aos filisteus por 40 anos. Então, o povo do qual Sansão fazia parte já estava escravo, já estava sob o domínio dos filisteus por 40 anos. E assim como Moisés foi levantado como libertador do seu povo, Sansão também foi levantado pelo Senhor naquele momento como um libertador. E como ele foi levantado como um libertador, a sua mãe se chamava Manoá e era estéril, ela não podia ter filhos. E você olha que interessante, né? Deus, ele adora pegar coisas que são impossíveis e fazer o possível através delas, não é verdade? Ele adora pegar mulheres que não podem ter filhos e dar a elas uma descendência. E assim ele fez com a mãe de Sansão. Então a Bíblia conta que lá quando ela estava com seu pai, um anjo do Senhor, e aqui você entenda que o anjo do Senhor é Jesus, apareceu a eles. Sempre que a Bíblia fala em um anjo do Senhor, ela está se referindo a anjos mesmo. Mas sempre que a Bíblia nos dá a referência de que era o anjo do Senhor, ela está falando de Jesus. Tanto é verdade que mais à frente, depois que o anjo diz para ela que ela seria mãe, e
diz o que faria através do seu filho. Ela diz: poxa, mas me conta o seu nome, porque eu quero saber com quem eu estou falando. E esse anjo responde para ela, Jesus, então naquele momento, responde para ela assim: por que você pergunta o meu nome, se ele é maravilhoso? E o nome de Jesus é o maravilhoso, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Então aqui quem falava com ela, quem estava dando para ela a promessa de um filho, era o próprio Jesus ali falando com ela. Então, junto com a promessa de que ela teria um filho, aquele anjo, que era Jesus, entrega para ela também a missão dessa criança. Ele diz assim: esse menino vai ser levantado para começar a libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Só que tem um detalhe: para que eu possa fazer na vida dele tudo o que precisa ser feito, esse menino será um nazireu. Você já ouviu falar de nazireu? Quem conhece o termo nazireu? Vou te contar hoje o que é um nazireu. Um nazireu significa consagrado, separado ao Senhor. E na Bíblia, o nazireu ele era uma pessoa muito específica que tinha feito um voto ou temporário ou permanente com o Senhor. E um dos requisitos, um dos votos que ele teria que cumprir, que o nazireu, aquele que fizesse o voto de nazireu teria que cumprir, era não beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada, não cortar os cabelos e não se aproximar de cadáveres para não se contaminar. Eu acho que o nosso querido Rafa fez o voto de nazireu, né, Rafa? Por isso que ele tem o cabelo comprido, bonito. Falta só a força que Sansão tinha. Mas então o nazireu, ele era essa pessoa, essa figura que não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho e não podia se aproximar de cadáveres, porque se ele se aproximasse, ele se contaminava. Só de estar perto ele já era contaminado. E a Bíblia fala então que Sansão cresceu e ele se tornou um jovem prodígio, forte, um verdadeiro gigante. Ele era um homem imbatível, ele derrotou 1000 homens apenas com a queixada de um bode. Você tem ideia do que é isso? O trecho que nós lemos aqui fala que apenas com a força das suas mãos ele rasgou aquele leão. Era um leão ou era um urso? Não me lembro agora, mas o leão, perdão, é que eu confundi aqui. Ele rasgou aquele leão como se rasga uma folha de papel. Pensa você a força que esse homem tinha. Essa semana que passou, a pastora me pediu para abrir um vidro de conserva e eu não consegui. Mas isso aconteceu porque estava com vácuo ali. Você sabe que quando a conserva tranca ali, tu tem que fazer o esqueminha da faca. Mas esse jovem Sansão era esse homem forte, cheio de poder. E ele já tinha sobre ele tudo que ele precisava para cumprir a missão que Deus tinha para a vida dele, Larissa. Ele tinha uma palavra do Senhor, liberada ainda dentro do ventre da sua mãe, aonde o anjo do Senhor disse para ela: ele começará a libertar o nosso povo das mãos dos filisteus. Então ele tinha uma palavra, e ele tinha sobre ele também o poder e a unção de Deus. Uau! Mas mesmo tendo tudo isso, mesmo tendo toda essa capacidade que o próprio Deus deu para ele, Sansão tinha um sério problema. Ele não conseguia controlar os seus impulsos. Ele era movido a fazer coisas e a tomar atitudes, movido apenas pelo seu calor do momento, apenas pela sua vontade própria, sem pensar nas consequências. Essa era uma das falhas de Sansão. E na história que lemos, vemos que ele tomou uma decisão muito errada na sua vida e que mudou totalmente o rumo do que Deus tinha para ele dali em diante. E eu quero, a partir desse momento, entrar então com você no coração dessa mensagem, pois nós vemos ali no texto que Sansão ele estava a caminho da cidade de Tímina para buscar a sua esposa. Mas não era qualquer esposa, tanto que os seus pais tentaram convencer ele do contrário, Fernanda. Disseram: não há ninguém aqui entre nós, nenhuma outra moça aqui da nossa igreja que possa casar com você? Sério que você vai ter que buscar lá em outro lugar, no meio daquele povo incircunciso? É como se ele estivesse falando assim: Sansão, você é crente, cara, você está querendo casar com uma moça que é ímpia, que não tem compromisso com Deus. Mas Sansão, se deixando levar pelas suas próprias emoções,
sem pensar nas consequências das suas atitudes, ele diz: não tentem me convencer do contrário. É com ela que eu quero me casar e é com ela que eu vou casar. Então, busquem ela para mim. Sansão é muito parecido com a gente, né? Quando a gente é meio teimoso, assim, de dizer: não tenta me convencer do contrário, eu quero que seja feito do meu jeito, não é verdade? Tem esposa que está dizendo: é verdade, pastor, meu marido é assim, ó, já vi alguns olhares ali para mim. Mas nessa estrada, então, ele foi atacado por esse leão. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele, com tanto poder que ele rasgou o leão como se fosse apenas uma folha de papel. E até aqui, nesse ponto da história, a vida de Sansão estava indo bem. Você não vê nenhum relato negativo a respeito dele. Sansão estava crescendo, Sansão estava forte, com a unção e com o poder de Deus. Mas desse momento em diante, tudo mudou. Uma decisão errada mudou todo o destino do que Deus tinha para a vida de Sansão. Veja que no versículo 8, tempos mais tarde, quando ele estava passando pelo mesmo local, Sansão resolveu dar uma espiadinha no corpo do leão. Ele pensou assim: que mal vai ter? Não é verdade, dona Eide? Que mal teria eu simplesmente ir lá e dar uma espiadinha naquele leão que eu matei tão facilmente? Não teria problema nenhum. E aí ele resolve então ir lá, dar essa espiadinha, e ele descobriu, ao chegar lá, que na carcaça daquele leão não havia o que ele esperava. Talvez ele imaginou que chegando lá, ele encontraria uma carcaça de leão toda podre, toda fedorenta, toda suja. Mas a Bíblia nos diz que quando ele chega, ele encontra no meio daquela carcaça mel e abelhas. E ele pega daquele mel, não apenas para si, mas ele pega daquele mel e entrega também para os seus pais comerem. Irmãos, Sansão era nazireu. Ele não podia chegar perto do que morreu. Ele não podia chegar perto de coisas impuras, porque ele tinha um voto com o Senhor. O Senhor o escolheu e disse: você é meu, você vai ser nazireu e eu vou cumprir através de você a libertação do meu povo. Só que Sansão, inconsequente, sem pensar no que estava fazendo, simplesmente se deixou levar pelas suas emoções naquele momento. Olha aquele mel tão vistoso e tão agradável aos seus olhos e diz assim: que mal vai ter? Você acha que Sansão não sabia que ele não poderia se alimentar de coisas impuras? Claro que ele sabia. Ele já era um jovem, moço, prodígio. A sua mãe e seu pai certamente já haviam ensinado para ele, já haviam instruído Sansão: ó, você é nazireu, Deus te escolheu, você não pode cortar o cabelo, você não pode beber vinho, você não pode chegar perto de coisas impuras. Ele sabia que ele não podia, mas ele assume o risco das consequências. E desse momento em diante, a vida de Sansão começa a ir de água abaixo. Irmãos, ele resolveu desobedecer e quebrou ali o primeiro voto da sua consagração a Deus, e as consequências foram desastrosas. Eu e você somos como nazireus, separados, consagrados ao Senhor. Claro que nós não cumprimos mais os votos de não cortar o cabelo, só o Rafa. A gente não cumpre mais os votos de não cortar o cabelo, de não beber vinho, né, de não tocar em coisas impuras. Esse do coisas impuras, eu creio que seja a única coisa assim que a gente realmente deve trazer efetivamente para as nossas vidas. Por quê? Porque, irmãos, nós somos separados por Deus, fomos escolhidos por Ele e não fazemos mais parte agora do mundo. Ele nos tirou do mundo, nos colocou dentro do seu reino, nos limpou, nos purificou, perdoou os nossos pecados, assim como o filho pródigo colocou em nós novas vestes, um anel no dedo, sandálias nos pés, fez um banquete espiritual e celebrou o dia que nós chegamos na sua presença. E como é que eu posso pensar ainda, cogitar em voltar para dar uma espiadinha como Sansão fez naquilo que já morreu na minha vida? Você está entendendo? Aquilo que passou, irmãos, aquilo do qual Cristo nos libertou, está morto. E tem que permanecer lá morto e enterrado. Eu e você não podemos ficar mais dando brecha e pequenos acessos para esse tipo de coisa, porque as pequenas liberdades que damos
nos trazem grandes consequências. E Sansão sofreu as consequências da sua decisão errada. E não ache, irmãos, que eu e você não sofremos também. Existem consequências que nós não vivemos de imediato. Existem coisas que eu e você pecamos agora, erramos agora, fazemos de novo agora, que nós só vamos ver os frutos dessa consequência daqui a algum tempo. E aí a pessoa diz assim: pastor, eu não entendo por que a minha vida está tão mal, eu não entendo por que a minha vida está tão ruim. Vamos fazer uma retrospectiva para ver como foi os seus últimos 6 meses. Onde é que você andou nos últimos 6 meses? Quais eram os seus hábitos nos últimos 6 meses? O que você estava fazendo? Será que você estava ainda com hábitos e atitudes do velho homem, do velho pecado, da velha natureza da qual Cristo te libertou? Então, irmãos, tem coisas que a gente vê de imediato a consequência, mas tem coisas que não. Tem coisas que vai levar um tempo, tem coisas que vai levar alguns meses, anos talvez, até que as consequências daquilo venham para as nossas vidas. Muito se engana quem acha que perdão é a isenção de consequência. Deus é tão amoroso que nos perdoa, mas Ele também é tão justo que Ele nos permite viver com os frutos da nossa própria semeadura. Ah, queridos, se a gente entende isso bem forte dentro do nosso coração, a gente começa a mudar as nossas sementes. Se a gente entende que tudo que faz traz um fruto, tudo que nós fazemos traz uma consequência boa ou ruim para a nossa vida, a gente começa a entender que as nossas atitudes no dia a dia têm que refletir cada vez mais a vontade de Deus que Ele deixou para nós. Irmãos, Sansão tomou uma atitude que destruiu a sua vida. Destruiu a sua vida, mas eu e você não precisamos errar como Sansão errou. Eu e você não precisamos sofrer com consequências que Sansão sofreu. E é por isso que ele trouxe você aqui nessa noite, para ouvir essa mensagem, para alinhar o seu coração com o dele e dizer: a partir de agora vai ser diferente. Cristo morreu para nos dar uma nova vida, a vida que vem dele. Você entende isso? Quantos entendem isso? Cristo morreu para te dar uma vida que vem dele agora, certo? Mas para que a vida de Cristo seja plena em nós, seja plena dentro de mim, a minha velha vida precisa morrer. Não há como Cristo reinar num lugar onde o meu eu ainda governa. Não há como a vontade do Senhor ser feita na minha vida num lugar onde a minha vontade ainda prevalece. Aquilo do qual Cristo nos libertou, o nosso velho homem, velhos hábitos, velhos pecados, precisam ser deixados aos pés da cruz, para que uma nova jornada comece, dali em diante. E a partir do momento que o velho eu morre na cruz, não convém para mim e para você voltar lá para dar uma espiadinha naquilo que éramos antes. O que passou, passou. Eu sigo e avanço para o alvo, rumo ao prêmio da minha vocação. Ah, irmãos, não ache que não vai te acontecer nada, porque quando eu e você chegamos perto do que morreu, acabamos nos contaminando com aquela podridão e sujeira de novo. Pastor, mas eu não. Eu sou forte, eu resisto. Não tem problema, eu consigo encarar aquilo sem me contaminar. Você é o herói da fé, né? Você é o Schwarzenegger de Jeová. Querido, não brinca com o pecado. Vai brincando para você ver se o diabo não te dá um laço, não te derruba e ainda fica rindo da sua cara caído no chão. Ninguém é forte demais, ninguém é espiritual demais, a ponto de não precisar vigiar, a ponto de não precisar orar e dizer: Senhor, afasta de mim aquilo que me faz sair dos teus caminhos. Afasta de mim essa vontade de fazer aquilo que eu fazia antes. Afasta de mim aquilo que me afasta de ti. Irmãos, eu e você precisamos tomar cuidado com aquilo que vemos, falamos e ouvimos. A Bíblia nos diz 2 avisos muito claros: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o segundo, fujam de toda a aparência do mal. Nós não podemos voltar para dar uma espiadinha naquela carcaça do leão que morreu.
Se morreu, se Cristo já te libertou, deixa lá, irmãos. Mesmo que você esteja passando perto, que você diga, nossa, mas tá aqui do lado, desvia o caminho, vai para lá. Não dê brecha, não dê oportunidade, não dê, sabe, não dê oportunidade para o diabo fazer o que ele quer fazer na sua vida. Você precisa fugir da aparência do mal, não é encará-la como se você tivesse que mostrar alguma coisa. Não, antes eu tinha problema com bebida, agora não tenho mais. Então eu vou passar no corredor das cervejas aqui no supermercado, porque eu sou o cara. Passa lá uma vez, não te acontece nada. Passa lá 2 vezes, não te acontece. Na terceira você começa a olhar, essa cerveja tinha um gosto tão bom. Na 4ª você diz, nossa, parece que eu consigo sentir o sabor dela na minha boca. Na 5ª vez que você passa, você já começa a pensar, eu acho que não tem problema eu pegar só uma. Na 6ª vez que você passa, você já tira ela da prateleira, bota dentro do carrinho, mas diz, deixa pra lá. Na 7ª vez que você passa, você já tira, bota no carrinho, passa no caixa e leva para sua casa. Irmãos, pequenas brechas geram grandes consequências. Fuja da aparência do mal. Não volte para visitar aquela carcaça de pecado do qual Cristo te libertou, que já morreu, deixa para lá. Não tem porquê, Ele te libertou para uma nova vida, Ele te libertou para um novo caminho, Ele te libertou para que você viva em liberdade. A partir de agora, você não é mais escravo do que antes te aprisionava. Você não é mais refém do que antes te fazia mal. Se Deus te libertou, se Cristo te libertou disso, Ele já te libertou por completo. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais. Mas as pessoas sempre acham que não tem problema, eu dar só uma passadinha lá, Fernanda. Eu bebia com os meus amigos no ferino do futebol, aí entrei para a igreja, me converti, mas agora, já estou crente há tanto tempo, acho que não tem problema eu jogar futebol com os meus amigos que bebem. Vai brincando, vai dando brecha, vai dando oportunidade para você ver. O que passou, passou, e o que morreu, morreu. Se não vigiarmos, o diabo vai nos destruir, vai nos derrubar? Sim. Sabe por quê? Porque quando nós voltarmos lá para aquela carcaça que morreu, lá para aquela carcaça do leão, para o qual Cristo nos libertou, nós não vamos encontrar nela algo podre, sujo e fedido. Sabe o que nós vamos encontrar, Darlan? Nós vamos encontrar lá algo agradável, cheiroso e doce como mel. Mas que no fim tem consequências tão amargas e um gosto tão ruim quanto aquele chocolate que você ganhou de amigo secreto da sua empresa. Queridos, deixa a carcaça do leão para lá. Quando você chegar, se você chegar lá e procurar, você vai ver que o pecado não é fedido, o pecado não é feio, o pecado nunca vai se apresentar para você como algo que desagrada aos seus olhos. O pecado sempre vai se apresentar para você como algo bonito, cheiroso, vistoso, que vai te agradar e vai dizer, nossa, como é que eu não gostava, não gosto mais disso, isso aqui é tão bom. Ele sempre vai se apresentar como algo que agrada aos nossos olhos. Então, não volte para ver as coisas das quais Deus te libertou. E nesse caso, meu pai sempre me dizia uma coisa, eu quero me encaminhar para o final dessa mensagem, te deixando essa frase que meu pai sempre me dizia. Ele dizia assim, mais vale um covarde vivo do que um herói morto. E nesse caso, o pecado é sim uma questão de vida ou morte. Não se ache forte o suficiente, não se ache espiritual o suficiente para poder encarar o pecado de frente e dizer, eu consigo resistir. Irmãos, a Bíblia não te manda enfrentar, a Bíblia te manda fugir da aparência do mal, porque ela sabe que o mal se apresenta como algo que você vai querer, não como algo que você vai rejeitar. Ela sempre vai aparecer diante de você como algo que você vai desejar consumir, algo que você vai desejar ter. Então, deixa de bancar o herói da fé, porque se você tocar naquela carcaça que já morreu,
naquilo que Cristo te libertou e voltar para dar uma espiadinha no velho homem, na velha natureza, naquele velho pecado, dar uma visitadinha lá, aí sim, quem pode morrer é você. E eu não estou falando de uma morte física, porque existe uma morte que é muito pior do que a carnal. Eu estou falando de uma morte espiritual. Irmãos, eu e você precisamos verdadeiramente seguir em frente com a liberdade que Cristo conquistou para nós naquela cruz.